Estamos de volta, agora a gente fala do caso de Felipe Martins. Os advogados entregaram as alegações finais ao Supremo Tribunal Federal no processo sobre a suposta tentativa de golpe. A entrega foi feita depois que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu temporariamente a retirada dos advogados, atendendo a um pedido de Felipe Martins. Os advogados pedem anulação do processo, questionam a atuação da PGR e rebatem acusações de participação no suposto plano de tentativa de golpe e fuga para os Estados Unidos. A defesa também sugere a suspeição dos ministros e do Procurador-Geral da República, além de apontar irregularidades como o cerceamento da defesa e negativa de acesso completo às provas. Silvio, felizmente o ministro Alexandre de Moraes, então, recuou daquela decisão de destituir os advogados de Felipe Martins e eles puderam, então, entregar as suas alegações finais em relação ao cliente Felipe Martins, que segue preso, segue com tornozeleira eletrônica. Pois é, Paula, olha, o caso do Felipe Martins é um processo kafkiano, nós falamos isso aqui à exaustão ao longo de... Olha, eu creio que desde que o Felipe foi preso e ele ficou alguns dias numa espécie de solitária, depois 6 meses encarcerado, voltou para casa, mas usando uma tornozeleira eletrônica, tendo de comparecer semanalmente à justiça. Nós falamos isso à exaustão, que jamais houve uma única prova robusta contra ele. E aí, no próprio enunciado, quando você traz a questão, você traz 2 pontos. O primeiro, a viagem, ou seja, a tentativa de fuga, aquilo que poderia ser classificado como tentativa de fuga, embora ir aos Estados Unidos não fosse problema algum àquela época. Mas ele provou que não viajou, ele inverteu o ônus da prova, até que o documento aparece na semana passada, um documento oficial emitido por autoridades americanas. Eu creio que ninguém, talvez hoje na imprensa brasileira, domine e tenha estudado tanto esse caso quanto a Ana Paula, e acho que ela vai falar aqui na sequência, mas esse é o primeiro ponto, a tentativa de fuga que nunca existiu, o voo que não aconteceu, a entrada nos Estados Unidos que, opa, peraí, como é que aconteceu isso daí? Quem é que foi inserir o nome dele? E acho que essa é a investigação em curso nos Estados Unidos. O segundo ponto é a tentativa de golpe de Estado. Mas que golpe? Não teve golpe. Que tentativa? Qual é o conjunto probatório em relação a ele aponta para quê? Nada, absolutamente nada. O Mauro Cid, que é o coronel delator, teria uma foto de uma minuta que, segundo esse delator, o Felipe Martins ajudou a redigir. Mas até essa minuta já mudou de nome. Até essa minuta já caiu em desuso, em descrédito, já na fase de interrogatório do núcleo 1. Então, não há absolutamente nenhuma prova contra o Felipe Martins. E acho que a Ana vai trazer mais detalhes sobre o que ainda pode acontecer do ponto de vista de investigação de verdade, porque o governo americano não é o governo brasileiro. E lá, fraudar um sistema de imigração é coisa séria. Já vou passar para a Ana, que aí eu vou acrescentar uma informação, mas Augusto, quero te ouvir. E só para trazer um adendo aqui, o ministro Moraes já pediu para o Flávio Dino, que agora é o presidente da primeira turma do Supremo, com a aposentadoria do Barroso, para marcar o julgamento do Felipe Martins agora, então que a defesa apresentou as alegações finais. Olha aqui, há vários casos tão absurdos quanto esse, mas esse é o mais conhecido. O que esperam os senadores de oposição, os advogados, os dirigentes da OAB que não concordam com a maioria, ou algum ministro que tenha preservado o bom senso, o que esperam essas pessoas para exigir a imediata libertação do Felipe Martins? Quer dizer, o mundo inteiro sabe, os que têm mais de 5 neurônios, já sabem que não houve nada, ele não fez nada para estar preso, e ele está há meses usando uma tornozeleira eletrônica, que é o fetiche do Alexandre de Moraes. Como é que pode ninguém falar nada? A gente fala aqui há quanto tempo? E quase todos os dias, né, sempre que entra o nome do Felipe Martins, a gente fica indignado porque é especialmente absurdo.
Agora, o Moraes, querendo parecer respeitoso à lei em algum momento, fala, não, agora pode apresentar as alegações finais. Alegações finais para quê? Ele é inocente, todo mundo sabe. O próprio Alexandre de Moraes sabe. Então, o que ele está fazendo é a mesma coisa que manter alguém em cárcere privado. É o cárcere do Alexandre de Moraes. Então, devia soltar imediatamente. E alguém tem de lembrar isso todos os dias. Os políticos existem também para isso. E os juízes do Supremo precisam ter um acesso de coragem para dizer a verdade ao Alexandre de Moraes. E o conselheiro e ex-assessor do presidente dos Estados Unidos, Jason Miller, criticou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Numa publicação na rede X, ele afirmou que o tratamento dado ao presidente Jair Bolsonaro é nojento e que a prisão do ex-assessor Felipe Martins, por uma viagem que não fez, é repreensível. Jason Miller completou que não vai descansar até que o ministro esteja atrás das grades e pague pelos seus atos. A crítica de Jason Miller surgiu depois de uma publicação do deputado Eduardo Bolsonaro, que denunciou que Felipe Martins foi acusado de participar de uma reunião que ele não esteve dentro do contexto da suposta trama golpista. Há um mês, Jason Miller já tinha alertado que os Estados Unidos não negociam com terroristas, depois de Moraes afirmar que a soberania jamais será negociada. Ana, quero te ouvir aí sobre essa publicação do Jason Miller, assessor muito próximo de Donald Trump, pedindo ele, mais uma vez, a prisão do ministro Alexandre de Moraes e citando nominalmente o caso do Felipe Martins. Paula, porque tudo tem tomado uma proporção grande aqui nos Estados Unidos. Nós demos aqui quase que imediatamente após a carta do CBP ter entrado no site do CBP, nós demos aqui na sexta-feira ao vivo em Breaking News, e parece que a imprensa brasileira desdenha de uma carta tão significativa como a do CBP, não pelo conteúdo apenas, porque o conteúdo fala de uma entrada falsa, usada para prender um inocente, e fala também na carta do nome do Alexandre de Moraes. E isso é muito importante. Lembrando que todas as sanções que nós estamos falando, da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, as sanções de visto, tudo isso, muito desse contexto dessas sanções, tem a ver também com o que o próprio Donald Trump fala e que o Marco Rubio falou já, nós até mostramos a entrevista dele aqui, sobre esse projeto de censura, não apenas projeto, mas aplicação de censura do Brasil a cidadãos americanos em solo americano. Isso foi um dos pontos muito importantes para que essas sanções acontecessem também. Agora, o Augusto, ele sempre fala do Guilherme Amado, inclusive o Silvio Navarro fez um tweet esse fim de semana convidando o ex-integrante do grupo Metrópolis para um debate, para uma entrevista, e eu não sei, acho que o Guilherme Amado ainda não respondeu. Só que esse fim de semana, vejam vocês, outra narrativa já colocada em curso por outro repórter do Metrópolis, de maneira intencional ou não, e que agora provavelmente Alexandre de Moraes vai se agarrar a essa mentira, porque isso já foi desmentido, é de que talvez pudesse ter havido um erro de procedimento, porque há um manifesto de voo e que neste manifesto de voo havia o nome do Felipe Martins. E esse manifesto de voo foi enviado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. O problema é que essa narrativa não fica de pé. Primeiro que esse manifesto de voo, e eu tenho esse manifesto, vem de uma conta de Gmail.
não vem de oficiais do governo, absolutamente não vem do GSI, não vem da FAB, não vem do gabinete do presidente, então o presidente Jair Bolsonaro, vem de uma conta de Gmail. Então vocês quererem agora empurrar essa mentira de que esse manifesto vindo de uma conta de Gmail tem que ser levado a sério é brincadeira. A segunda coisa que está sendo colocada agora como uma hipótese pelo Metrópolis, vejam vocês, não sei se eles querem salvar o Guilherme Amado, enfim, é que o Travel History mostra uma entrada de Felipe Martins. E aqui é um ponto muito importante que nós precisamos estabelecer para a nossa audiência. Travel History não é um documento legal e Travel History não fornece o I-94. O que é o I-94? O I-94 é o documento que é preenchido no porto de entrada quando a pessoa entra. Não há I-94 para a prisão do Felipe Martins. Havia uma matéria do Guilherme Amado dizendo que tinha um I-94. Só que aí é que vem o pulo do gato nessa gente. O tal I-94 que apareceu para Felipe Martins e com o passaporte errado, vejam vocês, apareceu em abril de 2024. A suposta viagem teria sido dezembro de 2022, mas o I-94, que é um documento de imigração, só apareceu em abril de 2024. Lembrando que o Felipe Martins foi preso em fevereiro de 2024. Portanto, eu peço perdão por ter me estendido um pouco, é apenas para deixar um aviso que essa nova mentira que vai ser colocada na imprensa através de fontes é uma mentira, porque esse manifesto de voo é um manifesto de voo pilantra, mal intencionado e muito mal escrito de uma conta de Gmail. Então, muito cuidado com esse manifesto, porque muitos têm narrativas e muitos de nós aqui do outro lado, nós temos documentos.